Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Unificação do Conhecimento. Eu sou Rafael Hungria e estou aqui hoje para a gente bater um papo com uma convidada para lá de especial, nossa querida amiga Carol Capel. Esses dias nós lançamos um vídeo lá no canal dela, foi um sucesso, ela me entrevistando e eu a convidei para a gente bater um papo aqui no nosso canal também. Estar com vocês, trazendo um pouco da história dela, para quem não conhece ainda, as experiências que ela passou e como é que ela está trabalhando no canal dela, trazendo informações muito interessantes acerca dos alienígenas, dos mistérios do mundo, das conspirações, né, que muitos chamam por trás dos governos, toda essa movimentação mundial, que a gente sabe que existe sim uma agenda, um plano desse sistema, desse governo oculto, para esconder da humanidade o que de fato acontece no mundo. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então eu quero dar boas-vindas para Carol. Oi, gente, tudo bem? Obrigada pelo especial, fiquei feliz. É um prazer ter você aqui. Muitos dos nossos seguidores seguem o seu canal já há muito tempo, né? Eu particularmente também acompanho os seus vídeos já há um bom tempo. E é uma honra ter você aqui e poder compartilhar. O prazer é meu. Apesar de diferenças de crenças em alguns pontos, mas todos nós respeitamos, né, a visão de todos e vamos buscar essa unificação. Aqui no canal eu busco justamente unir os conhecimentos, sempre respeitando as crenças de todos, né, e as experiências que todos passam. Então eu gostaria de saber, Carol, como é que foi assim a sua jornada até aqui? Você começou o seu canal falando um pouco sobre a sua vida, né, o seu trabalho na Disney, se eu não me engano, as experiências que você teve, alguns temas polêmicos, né, e foi adentrando depois em assuntos mais polêmicos ainda, ligados aos extraterrestres. Como é que foi a sua história? Conta pra gente conhecer melhor também por esse lado, né? Olha, por incrível que pareça, os extraterrestres estão menos polêmicos do que a Disney, porque antigamente eu recebia mais hate. Mas o que acontece é que eu comecei o canal mesmo sendo a deslumbradona, eu vivia num sistema completamente deslumbrado, eu achava que os Estados Unidos era tudo de bom, sabe assim? E eu trabalhei na Disney em 2008, primeira vez no Brasil, e eu sempre tive sonho de conhecer, sabe, Rafael? E aí um dia eu juntei dinheiro, fui com o meu noivo, na época a gente era noivo, não era marido e mulher ainda, e aí quando chegou lá eu falei, nossa, que legal, eu preciso fazer vídeos, mostrar para as pessoas para que elas tenham essa mesma experiência. Então eu comecei deslumbradíssima e tal. Aí eu fui para os Estados Unidos para trabalhar, e aí eu tomei muita porrada, assim, principalmente da Disney. E aí eu comecei a abrir os olhos para algumas coisas. E eu acho que isso foi crucial, assim, sabe? Começar abrindo o olho por aquilo que eu era muito deslumbrada, para poder depois ir abrindo o olho para outras coisas. E aí foi então que eu comecei a fazer o inverso. Eu peguei todas as experiências ruins que eu tinha e eu comecei a mostrar essas experiências e falar para as pessoas. E aí, vira e mexe, aparece gente falando que a Carol Capel exagerou, não sei o que, não interessa. Eram as minhas experiências. É a minha maneira de ver o mundo. Se a pessoa acha que eu sou exagerada ou qualquer coisa que eu sempre escuto por aí, é aquela coisa. Você tem o seu jeito de ver o mundo, eu tenho o meu jeito de ver o mundo. E naquele momento, vivendo onde eu vivi, eu passei um monte de perrengue e eu vi um monte de coisa errada e eu falei, eu vou mostrar para as pessoas o que eu tô vendo. E aí eu mostrei, foi um sucesso muito grande, só que no aniversário de 25 anos, se não me engano, do caso 25, acho que foi 25 anos do caso Varginha, eu fiz um vídeo explicando o caso, as pessoas começaram a se interessar muito por esse assunto. Só que um pouquinho antes ainda do aniversário do caso Varginha, quando eu saí dos Estados Unidos e fui morar na Itália, a gente foi morar numa cidadezinha, Rafael, que tinha 350 habitantes, mostrando no Google, mas eu sempre via as mesmas 5 pessoas na cidade só, então era bem no topo de uma montanha, uma comune muito pequena, muito isolada, medieval. E aí, lá nesse lugar, a gente começou a ter contato com o fenômeno UFO, com o fenômeno OVNI, né? E eu já tinha toda uma experiência prévia de programa Domingo Legal, Gugu, que mostrava, ET de Varginha, mostrava o Chupacabra, eu morria de medo. No Fantástico também, quando eu era criança, na década de 90 a gente viveu isso, né? O povo mostrava muito na TV e tal. Depois foi ridicularizado, né? Veio a época do vamos ridicularizar os alienígenas, e depois passou a febre. Mas eu tinha todo esse background porque eu gostava e me interessava muito. Então eu li muitos livros sobre o Triângulo das Bermudas, sobre casos ufológicos, eu sempre li na minha adolescência e tal. Só que quando eu cheguei na Itália, e os casos, a casuística começou a acontecer comigo. E era interessante porque a gente estava lá sozinho,
Então, era tipo assim, se eu não tivesse filmado, eu não tivesse mostrado para as pessoas, eu com certeza teria enlouquecido, porque dava a entender que eu estava surtando realmente por estar morando muito longe da civilização. E eu acho que não, eu acho que é justamente isso, quando você se isola e você não está tão em contato com a civilização, não está tão em contato com o sistema, você está mais em contato com a natureza, que as coisas começam a acontecer. E aí eu continuei nessa pegada, mas, como eu falei, eu já me interessava por esses assuntos, então os primeiros vídeos eram mais coisas assim, das coisas que eu já tinha lido, que eu lembrava, sabe? Não tinha um caráter tanto da pesquisa quanto tem hoje. Mas aí depois, eu sou uma pessoa que eu sou muito profunda, sabe? Eu vou muito profundamente nas coisas. Então eu comecei a pesquisar cada vez mais sobre esses assuntos. E aí hoje eu tenho trocentos livros, assisto trocentos documentários. Então a pesquisa virou minha vida, né? Então o momento de lazer que eu tenho, que é, vou assistir uma Netflix, assistir alguma coisa, ou eu tô vendo um documentário, para tentar trazer para as pessoas uma análise sempre baseada em assuntos e pesquisa científica de algum determinado assunto, e trazendo também as pesquisas que eu faço. E aí eu tenho alguns assuntos que eu gosto mais, outros assuntos que eu gosto menos, mas hoje em dia eu levo pelo menos umas 8 a 10 horas pesquisando para fazer cada vídeo que sai no canal. Então é muito trabalho. Não deixa de ser diferente da minha vida também, e de muitos, né, que estão aí nessa sede pelo conhecimento, pela verdade, pessoas diferentes mesmo na Terra. Mas é raro encontrar, né? Então a gente vê os nossos canais aí, as pessoas interessadas nos assuntos, eu acho, assim, muito legal, né? Tantas pessoas despertando para buscar essas informações, ir atrás do conhecimento. E tem muita gente, uma galera que já está percebendo, né, essas manipulações do sistema, essas mentiras sobre uma existência. Pra mim isso sempre foi muito claro, viu, Rafael? Desde criança, assim, eu sempre fui muito revoltada, sabe, com as coisas. Mas aí eu não sabia de onde vinha essa revolta. E aí hoje eu entendo que é porque realmente não tinha consciência das coisas, sabe? Esse é o sintoma, acho que de todos os que se sentem assim, né? No meu canal eu falo muito disso, dos diferentes, dos dimensionais, né? A gente conversou sobre isso. No nosso modo de entender, essas pessoas que não se encaixam no mundo e sempre tem essa busca, são pessoas que, na verdade, têm uma origem extraterrestre. Nós somos de fora, estamos aqui como visitantes da Terra, estrangeiros, né? Esse sentimento que a gente não é daqui, que a gente tem que fazer alguma coisa, que o mundo tá errado, a gente tem que se encaixar num mundo que às vezes não bate com a gente. E esse sentimento que a gente tem que buscar o conhecimento, a verdade e passar isso adiante, né? Acho que todos nós sentimos isso. Quando você busca o autoconhecimento, acho que trabalha também o lado espiritual. Total, fundamental. Com essa busca, né, dos mistérios, você não deixa subir tanto para a cabeça. Quer dizer, é impossível o ego não entrar. Nós nunca sempre tem. Sempre tem uma natureza egóica envolvida. Só que quanto mais consciência, né, mais a gente consegue seguir a nossa vida, o caminho, fazendo o melhor por nós e por todos à nossa volta. A gente vê muito uma dualidade também. Como é que você vê isso, assim? Essa dualidade? Eu acho que quando a gente fala de humano, a gente está sempre falando de dualidade, a gente está sempre falando de polarização. E a percepção que eu tenho é de 5 anos para cá, essa dualidade aumentou muito, essa polarização aumentou muito, e a tendência é aumentar ainda mais. E parece que isso tem a ver com o processo frequencial que a gente está vivendo. Eu não sei se você tem essa mesma percepção, mas parece que é como se tivessem riscado um fósforo e o pavio estivesse queimando, e parece que quanto mais queima, mais as pessoas ficam divididas. Então, como eu vejo tudo isso é preciso sempre estar no caminho do meio. E é isso que eu tenho seguido. Eu não sou nem A e nem Z, eu tô ali mais no M. Eu não sou nem norte nem sul, eu tô sempre no ponto central. Porque o caminho do meio é um caminho do equilíbrio, que é inclusive uma filosofia que eu adoro, que é a filosofia taoísta, que é a filosofia chinesa. Então, esse equilíbrio é o que eu tento sempre procurar encontrar em tudo que eu faço. Então, se eu vou fazer um vídeo sobre um assunto, o assunto pode ser o mais polêmico ever. Eu sempre vou tentar trazer os dois contrapontos, sabe? Assim, tipo, eu vou apresentar ali a ideia, vou apresentar os prós e os contras e deixar que as pessoas decidam o que elas acreditam, sabe assim? No que você acredita, decida. Porque é você que tem que saber, não sou eu que tenho que definir o que você acredita, sabe? Então eu tento tratar a dualidade das pessoas não sendo um agente que vai corroborar para aumentar a dualidade. Então você não vai me ver defendendo o político A ou o político B numa eleição, você não vai me ver defendendo a causa A ou a causa B. Eu acho que todas as causas são importantes, todo mundo precisa ser ouvido, todo mundo precisa ser olhado, e seguir esse caminho do equilíbrio, por incrível que pareça, não é estar em cima do muro, é saúde emocional, é saúde física,
é você saber que você não precisa disso para você viver bem, sabe assim? Em cima do muro, ainda em cima do muro, ele tem uma opinião, mas ele não fala. A pessoa que segue o caminho do meio mesmo, a opinião não importa mais, sabe assim? O que você pensa não importa, porque aquilo não vai mudar absolutamente nada a dualidade que existe. As pessoas não vão, porque a Carol falou isso, então agora eu vou ali com ela. Não vai. Inclusive, as pessoas que estão assistindo agora aqui não vão deixar de apoiar o lado B ou apoiar o lado A, porque elas estão ouvindo isso, elas vão continuar, entendeu? Então, viver essa não dualidade é exatamente isso, é ter um caminho de equilíbrio onde você consegue ficar de boa ali. O caminho da neutralidade, né, é extremamente importante para nós. Acho que é por isso também que a humanidade fica tão polarizada, né, nessa dualidade. Porque tem muita gente dividida, né? E toda essa filosofia budista, taoísta, a gente precisa resgatar também esse conhecimento do passado. Claro. Quem tem acesso a essas filosofias compreende que desde lá de milênios, né, já vem sido passado para a humanidade um conhecimento que, se as pessoas tivessem seguido, né, tudo estaria diferente hoje. E como é que você está vendo hoje, já puxando mais para os extraterrestres, para essa pesquisa da presença, né, deles na Terra? Você pesquisa muito sobre os Anunnakis também, né, sobre outras raças. Como é que você vê essa dualidade entre as forças do mal, entre aspas, né, e as forças do bem? Essa dualidade, o bem e o mal, linkado à presença de seres extraterrestres na Terra. Você também pensa que existem facções ou seres que estão aqui para prejudicar a humanidade, iludir, enganar a humanidade, e existem seres tentando ajudar também, vindo de outros mundos para cá? Eu não vejo assim como bem e mal, tá? Eu vejo como interesse. Cada ser tem o seu interesse. Interesse próprio, interesse pessoal, defende o interesse de uma tribo, o interesse de uma raça, o interesse de uma nação, o interesse de um país. E existem seres que têm interesses com a Terra, interesses positivos, que nós, de acordo com a nossa moral, de acordo com a nossa ética, a gente enxerga como sendo bom, mas que não necessariamente é bom. E existem seres que têm essa polarização para aquilo que, de acordo com a nossa ética e de acordo com a nossa moral, nós consideraríamos o mal. Mas isso não necessariamente pode ser o mal, não necessariamente pode ser alguma coisa ruim. Só que, de acordo com o ponto de vista da minha moral, aquilo é ruim, entendeu? Então, não vejo como, existe um poder, não sei o quê. Não, para mim são só interesses, cada um tem o seu interesse e tá todo mundo, né, atrás do seu próprio interesse. E é por isso que tá essa confusão, porque os interesses não batem. E eu acho que nunca vão bater, porque o universo em si, ele tem essa natureza, né, de caos e ordem. É preciso haver o caos para que haja ordem. E a gente não enxerga dessa forma, a gente não percebe que para ter ordem é preciso ter caos. E a gente fica procurando a ordem sempre, sendo que a ordem está dentro do caos. Ou seja, o que eu quero dizer é que o bem depende do mal para existir, entendeu? Então a gente não pode achar que, sou coitadinho, porque olha ali, o alienígena vai querer atirar a bomba em mim. Quando, na verdade, a gente depende disso, entendeu? Você está vendo o mundo hoje, por exemplo, essas movimentações aí, a gente fala dos Anunnaki, dessas raças que podem estar por trás dos governos. Você acredita nisso? Que existem grupos infiltrados na Terra, não são humanos e estão atuando por trás dos governos, de instituições? Eu acredito que exista uma influência, tá? E essa influência é parapsíquica, ou seja, o interesse de alguém pode ser manipulado parapsiquicamente, essa palavra nem existe, para que outra pessoa acabe, né, fazendo parte daquele mesmo interesse. Existe uma psicosfera, essa é a palavra. Uma psicosfera que é colocada em cima de determinados órgãos, principalmente órgãos de muito poder, tá? Então, o Vaticano, o governo dos Estados Unidos, o Pentágono, são órgãos que eles determinam as nossas ações, a nossa vida, eles determinam tudo. Então, eu acredito sim que existe uma psicosfera de poder e de interesse em cima de determinados órgãos do planeta Terra. E que tudo isso é comandado por um órgão em específico. De acordo com as minhas pesquisas, tem todo um passado muito grande lá na criação do Vaticano, na elaboração e nos princípios dos Cavaleiros Templários. Eles os 9 que fundaram as 9 igrejas maçônicas do Oriente, eles têm toda uma cadeia de poder que eles exercem realmente em cima do mundo até hoje, e a gente não enxerga dessa forma. Agora, se isso tem influência dos extraterrestres ou não, a gente não sabe. O que se sabe
é que esses grupos estavam envolvidos com práticas ocultistas. E aí, quando você fala de prática ocultista, você talvez esteja falando de um demônio ou um deus, e não necessariamente de um ET. Só que a definição demônio, deus e extraterrestre é praticamente a mesma coisa, né? São seres que vêm do céu, ou às vezes até de dentro da Terra, que de alguma forma interferem em alguma cultura. Então tudo está interligado, porque nós existimos, todo o universo, nós existimos da exata mesma coisa, o universo todo condensadinho, assim lá no início, antes do Big Bang, e aí o universo se estica, todo de uma vez, né, que não foi uma explosão, a gente acha que foi uma explosão, mas foi um esticamento, o universo se estica, ou seja, o que existe lá fora existe em mim também, o que existe em mim existe lá fora, então nós somos todos feitos da mesma coisa, entendeu? Então não sei se a palavra exata seria extraterrestre, Deus ou não Deus, entendeu? É tudo a mesma coisa para mim. Sim, interessante a sua visão. E essa parte das antigas religiões, a presença de mensageiros, de seres, de avatares, como é que você enxerga isso assim? O que eu mais estudo é isso. O que eu mais estudo é isso. São as religiões do passado, como os deuses interferiram. E o que eu percebo, Rafael, é que de um tempo para cá, eu digo, sei lá, mais ou menos uns 5 a 6 mil anos para cá, a humanidade parece que foi esquecida pelos deuses. Aconteceu alguma coisa que não se sabe o que exatamente, se foi um cataclisma, se foi uma guerra, se foi uma briga, se foi uma explosão, não se sabe o que exatamente, que o contato que os humanos tinham com esses seres, ele foi meio que velado, ele foi meio que proibido. Então é por isso que hoje em dia a gente fala, né, sobre contato com extraterrestres, sobre contato com deuses e contato com entidades. As pessoas falam, nossa, esse aí é doido, coitado. Mas o que eu enxergo é exatamente isso, é que foi feito um projeto para que o ser humano perdesse o contato, que era uma coisa praticamente natural, era como eu estou falando com você agora, sabe assim? No passado, há uns 12 mil anos atrás, isso era normal. Os humanos terem contato com deuses e os deuses terem contato com o humano, vivendo junto e todo mundo na maior alegria. Mas esse contato foi perdido. Então, é exatamente a falta de conexão que o humano, né, tem com essas supostas entidades, e aí a gente pode dar o nome que for, pode pôr como extraterrestre, como Deus, como anjo. Essa falta de contato gerou esse caos, entendeu? Por quê? Porque quando você não sabe de onde você vem, você não sabe para onde você está indo. Então a humanidade não sabe de onde vem, né? A gente tem, obviamente, a versão oficial, que é aquela que está nos nossos livros de história, só que existem pesquisas arqueológicas, que alguns arqueólogos chamam de pseudo-arqueologia, que elas não encaixam em período nenhum ali daquela história que foi contada. Mas, ao mesmo tempo, existe a evidência, ou seja, o que eu quero dizer com isso? É que essas evidências não podem ser ignoradas. Então, existe realmente uma história diferente, uma história lá do B, que a gente não pode falar, que a gente não pode explorar, porque tudo que a gente fala sobre essa arqueologia que é tida como arqueologia proibida, é tida como, pseudo-arqueologia, tá conspirando, não sei o quê. Quando, de fato, existe a evidência arqueológica, existe o foguinho aceso ali. Então, a gente está perdido porque a gente perdeu esse contato, mas o motivo é, por quê? A questão principal é por que a gente perdeu esse contato? Né? O que aconteceu? O que o humano fez para ter perdido esse contato? E aí parece que agora, no momento, o planeta inteiro está querendo refazer esse contato. Eu não sei explicar, é como se fosse um fenômeno mundial, onde de uns 7 anos para cá, muito se fala sobre a transição planetária, muito se fala sobre a transição para a era de Aquário, muito se fala sobre o despertar para uma consciência, e as pessoas, né, individualmente, elas vão recebendo esse chamado. Eu não sei como isso funciona, não sei qual é o método, mas as pessoas vão recebendo. Então é como se elas precisassem realmente restabelecer esses laços, que deveria ter sido o papel da religião, né? Que religião vem de religar. Então é religar-se com algo que nós não sabemos o que exatamente. Só que a religião, as religiões do planeta, as que existem, elas não fazem esse papel de religar, elas fazem o papel da separação, elas colocam cada vez mais você como humano e o Deus lá no pedestal sempre. E não necessariamente isso é verdade, né? Porque, como eu falei, se tudo veio de um ponto só, tá? O universinho lá e tudo expandiu, então, peraí, entendeu? Por que nós não devemos saber? Por que nós não podemos saber? Então, esse é o principal assunto da minha pesquisa. E ainda,
Eu estou fazendo mestrado em neurociência. Por quê? Porque através de entender o cérebro humano, né, entender o que existe dentro do cérebro humano para motivar essas nossas ações e essa nossa curiosidade, isso ainda vai me fazer, no futuro, quando eu estiver formada, mais sentido, sabe? No momento, tá tudo meio nebuloso. Às vezes eu anoto algumas coisas assim que os professores falam, que já vai corroborando. Mas existem realmente estruturas dentro do cérebro, tá? Principalmente ligadas ao mecanismo de recompensa e o córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro mais recente, ou seja, é a mais nova parte do cérebro, a que se desenvolveu nos primatas, a mais top, que a gente poderia falar, que tem mais neurônios. Essa parte do córtex pré-frontal, ela é muito nova, ou seja, ela ainda não tem, a gente não sabe exatamente como ela funciona, mas dentro do mecanismo de recompensa, a gente sabe muito bem como isso funciona. E, principalmente, a religião, ela ativa alguns mecanismos de recompensa. Então, é muito importante para o ser humano, enquanto vivo, enquanto encarnado na Terra, entender o passado dele, o futuro, para onde ele vai, entendeu? Entender até questões como vida após a morte. Isso é muito importante para o ser humano, porque assim ele vive melhor. Né, ele fica menos perdido. Então, eu estou fazendo esse curso porque eu quero justamente ter essa visão macro de toda a situação. Não olhar apenas para aquilo que a história fala, aquilo que a arqueologia fala, mas entender também por que o ser humano busca isso. Por que o ser humano evoluiu do primata e o primata não busca isso, entendeu? Por que essa busca está só em nós? Porque existe ali alguma coisa, alguma centelha. Essa centelha, alguns teóricos como Eric von Däniken atestam que foi exatamente a interferência que os Anunnakis tiveram lá no período com os sumérios e com os babilônios, onde ocorreu uma suposta mudança no DNA, né, que eles pegaram, fizeram ali uma genética super avançada e eles criaram isso que nós somos hoje, né, esse Homo sapiens sapiens. Só que isso não tem comprovação além das tábuas sumérias. As tábuas sumérias relatam isso, mas não tem comprovação. Então, exatamente por causa disso e por causa da narrativa da história do planeta Terra, não a narrativa real, mas aquela que você foi obrigado a acreditar na escola, por causa dessas narrativas a gente não encontra respostas, entendeu? E eu acho que o principal ponto para você se encontrar perdido é quando um parente teu morre, sabe? Você tá de boa, sua vida tá de boa e de repente alguém que você considera muito morre. E a presença física que essa pessoa tinha na sua vida não tem mais. E aí fica aquela pergunta, mas peraí, quer dizer que eu vivi a vida inteira com essa pessoa, né? Eu compartilhei experiências, essa pessoa me ensinou, eu ensinei essa pessoa, para isso acabar aqui, sabe? Nós precisamos de respostas, entendeu? E nós não temos essas respostas pelos meios convencionais, pelos meios naturais do planeta Terra. E através do sobrenatural, as respostas vêm. Então, é isso que me motiva a pesquisar isso, entendeu? É não só provar isso para mim, ou seja, para que eu me sinta melhor como ser humano, mas também levar essas informações para que as pessoas se sintam melhores, porque eu tenho certeza que as mesmas indagações que eu tenho, as pessoas também têm. Então, talvez trazendo isso, a gente possa trazer talvez um pouco de conforto para a pessoa, vem aqui, segura na minha mão, você não está sozinha com as suas dúvidas, entendeu? Não sei, essa talvez seja a minha motivação. Excelente. Essa compreensão da existência, né, o existencialismo, junto com a fenomenologia, porque assim, a gente precisa também de comprovações científicas, não apenas no âmbito da fé, porque as pessoas ficam muito na fé, e as religiões, com seus interesses de controle, como você mesmo explicou, levam as pessoas a trabalhar esse mecanismo de recompensa num futuro distante, numa crença, numa esperança. Vai pro céu, vezes, né? Tem um monte de promessas. Cada religião tem a sua promessa. E gera essa dualidade que a gente falou antes, né? Claro. Nossa, céu e inferno. Se eu for bonzinho, eu vou pro céu. Se for malvado, eu vou pro inferno. Então gera culpa. Mas gera aí de acordo com o quê? De acordo com um livro? Ou de acordo com a minha moral? Ou de acordo com a moral do planeta? De acordo com a ética? Entendeu? São vários pontos que esbarram dentro da filosofia, que é outra área que eu gosto bastante também. Com certeza, céu e inferno está dentro de nós, né? Não, é o nosso grau de consciência. Dentro do cérebro. Tem até aquela historinha lá do Abel e Caim, que cada um deles representa um hemisfério do cérebro, e a briga que eles tinham é exatamente essa briga que a gente tem interna na cabeça, do anjinho e do diabinho. É bem interessante porque existem casos de pessoas na Terra que são tidas como paranormais. Essas pessoas, elas têm uma atividade cerebral diferenciada. Sim.
elas atingem picos, né, de atividade cerebral que ultrapassam o ser humano comum. Principalmente no córtex pré-frontal e de onda gama, que é uma onda que o cérebro humano não deveria produzir, entendeu? Pois é, então essa anomalia neurológica, vamos dizer assim, né, parece que essas pessoas são as que mais tiveram contatos com extraterrestres, abduções. Sim. Você já fez esse paralelo? Porque... Sim, eu entrevistei a Gilda Moura, não sei se você assistiu a entrevista. Ela é médica, psicóloga, psiquiatra, e ela também é hipnoterapeuta. E ela faz pesquisa com contatado e abduzido sobre isso. E as frequências que ela mede nos cérebros dessas pessoas é algo assim que é incontestável, sabe? Quando a pessoa se lembra da experiência de abdução, ela coloca os eletrodos, na hora que a pessoa se lembra, principalmente na regressão, a estrutura cerebral da pessoa muda completamente. Isso a ciência não explica ainda. Então, assim, é bem interessante isso, né? Eu já tive experiências também e de medições da atividade cerebral no eletroencefalograma de algumas pessoas do grupo, né? Que mostram claramente essa diferença. E quando você está fazendo um trabalho de regulação, né, dessas frequências cerebrais, a gente identificou que as mulheres são 37 canais ativos e os homens têm 18 canais ativos. Então parece que as mulheres têm muito mais paranormalidade também, inclusive algumas habilidades como poltergeist, fenômenos com a matéria, interação da mente na matéria, do que os homens. Os homens já têm mais dificuldade do que as mulheres, né? Isso é bem interessante também. Pode ter a ver com a própria Kundalini isso, né? Porque a Kundalini na mulher, ela é mais fácil de subir. Então pode ter a ver também com chakras, pode ter a ver com a subida de Kundalini. Tem vários ramos desses estudos que podem explicar esse fenômeno. Sim, no passado, na Idade Média principalmente, né? Muitas mulheres tinham essa paranormalidade, eram consideradas bruxas, né? Foram perseguidas pela Inquisição. A gente fez um paralelo de pesquisa com as antigas Amazonas. A gente acredita também que existe uma conexão entre a linhagem vibratória e genética de algumas mulheres e deixaram uma mutação genética aqui na Terra. E a gente percebe também, pelas nossas pesquisas, que houve essa intervenção de raças extraterrestres, só que ainda fica muito confuso perceber quando eram esses seres chamados de Anunnakis pelas tábuas sumérias e quando eram seres divinos, os deuses verdadeiros, porque a gente percebe que os Anunnakis, eles estiveram presentes, mas com cada grupo, cada clã tinha interesses diferentes. A gente associa o trabalho do Enki, por exemplo, como um movimento mais positivo para com a humanidade. Sim, porque ele meio que quis ajudar os humanos, né? Com a agricultura e o Enlil e tal. E outros já não, queriam mais ter um controle mesmo, político, governamental, religioso, e outras raças também aqui vieram. Percebe que até mesmo dentro da mesma raça tem interesse pessoal. Exatamente. Interesse egóico. Mas ao mesmo tempo aconteciam intervenções divinas, né? Vamos colocar assim, vindo de seres aparentemente mais evoluídos em tecnologia, em conhecimento. E mais poderosos. E mais poderosos. Até onde eu vejo as minhas pesquisas, os Sírios, eles são mais poderosos que os Anunnakis. E eu digo não de poder físico, tá? De poder bélico, mas eu digo de poder psíquico. Em termos de experiência, assim, você já passou por alguma experiência marcante ligada à ufologia, aos extraterrestres? Como é que foi? Várias. Bom, primeiro esse monte de avistamento lá na Itália, né, que era assim, era o dia inteiro, e aí era muito bizarro, porque além do avistamento, cortava meu sinal de televisão, a minha internet caía na exata hora, e tinha uma buzina, Rafael, que tocava na cidade inteira, era tipo, não era uma sirene, era um barulho que vinha do céu mesmo, como se fosse, igual aqueles que começou a aparecer no começo da pandemia, aqueles barulhos no céu. Exato, a gente ficava tipo uma trombeta, né, como se fosse uma trombeta. Isso. A gente saía, olhava na varanda, olhava pro céu, não via nada, não via nenhum helicóptero, nada, tudo escuro. Nem estrela tinha, tão escuro que tava. A gente não via nada. Então, esse foi o primeiro fenômeno, assim, que realmente a gente presenciou, porque quando acontece só comigo, eu falo, tá, eu tô passando por um processo aqui de depressão, esquizofrenia, vamos ali no médico tratar. Mas quando outras pessoas também estão junto, e elas validam a minha experiência e falam, não, Carol, eu tava lá com você e eu realmente vi o que aconteceu. Aí, pra mim, já tem um peso diferente, sabe? Meu marido tava lá, algumas outras pessoas da cidade também falam umas coisas estranhas. Então, isso validou a experiência de uma maneira como um todo, assim. Mas eu tive uma experiência pessoal em 2015 que foi uma experiência bem estranha e que acarretou com um aborto espontâneo.
Então, depois dessa experiência, eu realmente acho que existiu ali alguma intervenção para que não tivesse tido aquele filho, entendeu? Então, mas essa experiência, como ela é pessoal minha, ela já não tem essa mesma validação que eu falei para você aí, que outras pessoas estavam juntos. Só quem estava ali era o médico que me atendeu e meu marido. Então, foi uma coisa bem estranha que aconteceu. E aí, depois daquilo, né, eu comecei a ter sonhos e tal, tenho até hoje, com criaturas, sonhos dimensionais, tenho saído do corpo. Antes eu não saía. Agora eu saio do corpo bastante, sim, com frequência. Principalmente quando eu tô em paralisia do sono, eu aprendi a controlar. Aprendi com o Wagner Borges, a técnica é dele, vou dar os créditos. Mas hoje em dia eu saio bastante, assim, e tenho bastante sonho lúcido. Mas isso começou depois dessa interação, entendeu? Então, realmente aconteceu alguma coisa. Mas o interesse meu sempre existiu. Eu lembro num vídeo seu, você comentou de um ser que apareceu para você, você viu o rosto dele, né? Que você teve essa... Mas em que situação? Porque eu tenho muito sonho e contato em projeção. Foi uma experiência antiga, acho que você comentou que foi há muito tempo atrás, que você teve diante de um ser. Isso, né, provavelmente foi nessa daí de 2015, porque eu realmente estive diante de 3, não foi diante de 1. Ah, tá. E eles tinham mais a aparência assim, igual eu. Não parecia ET nem nada, parecia pessoa. Só que eles tinham olhos maiores, mas eles pareciam pessoas. Interessante. É, legal, né? E além disso, você enxerga, né, essa busca do ser humano por respostas, assim, algo que pode mudar o rumo da humanidade? Você acha que a humanidade está despertando mesmo? Ou ainda vai demorar, o seu modo de ver? Tem que acontecer mais coisas para a humanidade despertar, assim, levar um choque de consciência? Eu acho que depois da pandemia, né, Rafael? Se nada mudou, é porque nada vai mudar. Eu acho que o despertar é individual, não é coletivo, é individual. Cada um tem o seu. E o despertar, para mim, não necessariamente significa a mesma coisa do que para você ou para as pessoas que estão assistindo. É individual. Sabe? E às vezes a pessoa acha que tá super desperta e ela não tá, e tá tudo bem ela achar isso também, porque é individual, mais uma vez. Então eu acho que como coletivo, como sociedade, a gente vai continuar seguindo o padrão, até porque existem muitas rédeas que são puxadas todos os dias para que a gente continue seguindo o padrão. Mas como indivíduo, nada te impede de você seguir um caminho que você acredita ou que você seja melhor, sabe? Que seja melhor até para a tua saúde. E como é que você enxerga esse cenário futuro, né? Por exemplo, existe todo um movimento aí dos governos, das religiões, para buscar uma unificação. Até a possibilidade de eles apresentarem aí um suposto Messias, né? Salvador da humanidade, que muitos vão chamar de anticristo também. Você acredita que isso pode acontecer dentro da agenda que eles têm para a humanidade? Eu acho que sim, mas foi o que eu falei, a pessoa que tá desperta, ela vai olhar para tudo isso e vai falar, nossa, que bobeira. Nossa, que bobeira, eu tô sem tempo agora, dá licença que eu vou ali comer um salgadinho, sabe assim? Para mim, essas coisas são só distrações, são bobeiras, para tirar a gente daquilo que realmente importa, tirar a gente do nosso realmente, daquilo que a gente veio fazer, sabe? Então, distrações vão ter milhares e todo dia, se você abrir o noticiário, todo dia tem essas distrações, né? E a gente acha que a gente está vivendo uma coisa quando, na verdade, a gente nem está vivendo aquilo. Então, sinceramente, eu acho que pode acontecer qualquer coisa, sabe? Eu não descarto nenhuma possibilidade. Mas o que isso vai mudar na vida das pessoas individualmente é o ponto. Porque a maneira com a qual a pandemia me afetou não foi a mesma maneira que ela te afetou ou afetou qualquer uma das pessoas que estão assistindo. Cada um teve uma percepção diferente do que aconteceu ali. Entendeu? Cada um teve um medo, cada um teve um não medo. Não tô com medo. Teve gente que teve medo. Teve gente que ficou doente psicologicamente. Teve gente que ficou doente fisicamente. Teve gente que viveu, teve gente que morreu. Ou seja, cada um reagiu àquilo de uma forma completamente individualizada. Porque sim, nós somos seres individualizados. Entendeu? Nós temos isso chamado consciência, isso que é o chamado self, que é o chamado ego. Ele serve exatamente para isso, para te individualizar dos outros. Porque senão não precisava ter um monte de humaninho. Era só um cerebrão, né? E o planeta ali com só um cérebro, só um ser. Então, a maneira com a qual você reage perante as situações que lhe são apresentadas no dia a dia, elas são cruciais para que você evolua. E, principalmente, a maneira com a qual você reage tem a ver com o teu modelo de mundo. E as experiências também, né? Porque as pessoas têm mania, muitas vezes, de julgar as experiências das pessoas
e, pela própria crença delas, projetar uma visão de mundo pré-concebida que ela tem nos outros. Exato. Não entende que cada um tem sua experiência, né? Por exemplo, você teve as suas experiências de contato extrafísico, físicos. Quem sou eu para julgar e dizer, não, ela é louca? Assim, eu entrevistei um padre também no canal e ele falou, para mim são demônios. Eu falei, tá bom, entendeu? Porque para ele são demônios mesmo, porque aquilo faz parte da vida dele. É o entendimento que ele tem da situação. E eu tudo bem, também se for demônio, para mim também tá tudo bem, entendeu? Eu acho que quem tem experiência realmente fidedigna para si e sente no coração que aquela experiência foi positiva e foi verdadeira, não precisa provar nada para ninguém, né? Não precisa nem provar para si mesmo. Nem para si mesmo. Também, né? O pessoal às vezes fica se autoprovando, né? Pois é, muitas pessoas chamam a gente de charlatão, né? Que a gente é mentiroso, que a gente engana as pessoas, só que nunca foram a campo para passar pelas experiências que eu passei, que nós passamos. Então, a gente é muito perseguido aqui no Brasil, né? Nem tão fora do Brasil, mas aqui no Brasil é um absurdo, assim, o que as pessoas fazem. Só que ninguém passou pelas experiências, ninguém vivenciou o que a gente afirma ter passado. E é muito engraçado, né? Como é que as pessoas sem conhecimento, sem ter experiência a campo, acabam julgando, né, as experiências que a gente tem. Então, assim, a gente tem que ter essa neutralidade, esse equilíbrio. Cada um tem sua experiência, sua crença de estudo, de teoria e de prática, né? Então, acho que tudo isso é um caminho individual de cada um. Então, o importante é não surgir novamente o dogmatismo, o fanatismo, como as religiões fizeram, como os governos ditatoriais fazem, né? Impondo suas verdades ao mundo. Então, cada um tem o seu caminho, a sua experiência, a sua evolução. E que, se for positivo, o conteúdo, a mensagem, né, a informação que está sendo trazida, é isso que importa, né? Então, acho positivo depende da moral de cada um também, né? De repente, também, positivo para você também não é positivo para mim. E assim, eu acho também, Rafael, uma coisa que tem a corroborar com isso que você falou, é que quando você está muito conectado com o teu trabalho e com a tua verdade, as pessoas elas se incomodam com isso. E se incomodam muito, sabe? Porque assim, você está lá fazendo um bom trabalho, você está fazendo sucesso, você está fazendo dinheiro, você está fazendo tudo. Aí a pessoa fala, nossa, mas por que eu não estou fazendo isso? Então é muito mais fácil você diminuir o trabalho do outro do que você tentar crescer o seu, porque crescer o seu dá muito trabalho. E eu falo por experiência própria, eu vim de uma família pobre, entendeu? Então assim, para eu ter chegado onde eu cheguei hoje, foi muito trabalho. Mas é mais fácil eu ir num podcast, por exemplo, e falar assim, não, porque fulano é isso, 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 isso e isso. E aí aquele trechinho do podcast viraliza numa rede social e no dia seguinte tá todo mundo te cancelando, mas a pessoa que falou isso, ela não veio aqui na tua casa para saber, igual meu pai falava, todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. Entendeu? A pessoa não veio aqui na tua casa para saber o drama que você passou, o que você viveu. Eu mudei de país 3 vezes e cada vez que você muda de país, você recomeça a tua vida. E eu nunca tive medo de recomeçar, de falar, não, peraí, vamos começar de novo, eu sei fazer. Só que a pessoa, é exatamente isso, as pessoas elas não valorizam a jornada dos outros, elas só valorizam aonde a pessoa chegou, mas não quer saber como que a pessoa chegou ali, né? E principalmente não quer saber o que aconteceu nessa jornada, só quer julgar a jornada e apontar o dedo, porque é mais fácil. Em vez de eu fazer alguma coisa, eu vou diminuir o outro, que é mais fácil, assim eu cresço. Então, essa coisa de você ter que diminuir o outro para crescer é a atitude de uma pessoa baixa, uma pessoa que não tem força, não tem coragem. A palavra é essa, falta coragem. Porque para você falar aquilo que você acredita, você tem que ter muita coragem no mundo de hoje. E as pessoas não estão acostumadas com pessoas de coragem, não estão acostumadas com pessoas de verdade. Elas estão acostumadas... Você já viu aquele episódio do Black Mirror, da Lucy? Onde todo mundo fazia as atitudes e aí as pessoas podiam julgar com 5 estrelas ou com menos se a atitude da outra pessoa era boa. Aquilo é um contexto totalmente futurista e distópico, sim, mas aquilo se aplica completamente na nossa sociedade. Nós estamos sempre buscando por aprovação das pessoas. As pessoas não fazem as coisas porque elas querem, ou porque elas sentem vontade, ou porque elas sentem no coração que aquilo é legal e certo para elas. Não. Eu vou fazer porque eu estou buscando aprovação. Seja uma autoaprovação, ou seja, aprovação da família, ou até de uma massa. Mas as pessoas fazem para buscar aprovação. E aí elas não estão preparadas para serem desaprovadas. Entendeu?
E quando vem esse sentimento de desaprovação, é aí que você se conhece mais ainda. É aí que você precisa de mais autoconhecimento. Porque não é na hora que tá todo mundo te aplaudindo e falando, nossa, parabéns, Carol, que vídeo lindo, que você tem que realmente estar convicto das coisas. É na hora que tá todo mundo julgando você por uma coisa que você fez, mas que você tá de boa com aquilo, sabe? Então, eu acho que o que falta nas pessoas, Rafael, é coragem. Essa é a palavra. Eu não tenho coragem de fazer, então eu vou diminuir o outro. E aí, quem tem coragem é o errado. Exatamente. Concordo 100% com o que você disse. Eu acho que, assim, pessoas como nós, nós estamos nos expondo, né, na internet, através de canais, de vídeos, de redes sociais, tentando levar um pouco de informação, de pesquisa, mudar um pouco o paradigma da visão de mundo das pessoas, né? Só que nós não estamos aqui querendo impor nada para ninguém, nenhum dogma. Só que se você sente um incômodo entrando em contato com essas informações, tenta refletir, né? Por que você está incomodado? Será que está abalando o seu sistema de crenças? Então pensa, reflita, não somos nós que estamos trazendo algo para abalar a sua fé, o seu sistema pessoal de crenças, e sim você, que está sendo um pouco afetado, né, com uma nova informação. Então é o que eu sempre digo, né, vamos abrir a mente, em vez de sair para o drama emocional, pessoal, vamos pesquisar, vamos vivenciar, vamos colocar à prova as coisas, né, como a gente sempre faz em Dáquila, no nosso grupo, vamos buscar experimentos, vamos tentar comprovar cientificamente as coisas e não ficar apenas no achismo, né, falando e só jogando no ar as informações. Então, isso é muito importante mesmo. E igual eu falei pra você no comecinho do vídeo, que quando eu falava mal da Disney eu sofria muito mais hate, isso é total real. Por quê? Porque a Disney faz parte do sonho das pessoas, entendeu? Então, hoje em dia, eu falando de extraterrestre, eu não tô mexendo com ninguém, entendeu? Eu não tô mexendo com o ego de ninguém, porque para as pessoas é muito ego ir pra Disney, postar foto na frente do castelo, falar que viajou, ai, olha, eu sou internacional. Então, eu mexia muito com o ego das pessoas, né? E isso era notável, como as pessoas se incomodavam. Hoje em dia, falando de ET, eu não tô mexendo com o ego de ninguém. Talvez de um ou outro ufólogo, que às vezes fica revoltadinho comigo, mas é aquela coisa, né? Hoje nem vou dormir, sabe? De preocupação. Como eu falei para você, o mundo tá caindo lá fora e eu tô aqui de boa, vivendo a minha vida e vivendo as minhas convicções. Então, é isso. Eu acho que as pessoas, elas têm que, antes de tentar encontrar defeito nos outros, elas têm que se encontrar. Essa é a mensagem final que eu gostaria de deixar. É isso aí. Perfeito. E para a gente fechar nosso bate-papo, Carol, eu vejo que você pesquisa também civilizações antigas, né? Os sítios arqueológicos, e você também falou sobre as pesquisas possíveis descobertas na Amazônia. Até falou um pouco sobre Ratanabá, né, que nós trouxemos. Eu falei errado, eu falei Ratabanaca, me confundo todo com esse nome. Todo mundo fala Rabanada, Ratanabá. É um nome bem estranho para uma cidade antiga, mas tudo bem. É do Brasil, a gente aceita. Inclusive, a gente vai apresentar novas evidências, estamos para soltar mais um vídeo aí, utilizando tecnologia de escaneamento da região, o LIDAR, né? Vai ser bombástico, assim, nós vamos conseguir filmar e captar o que tem embaixo, soterrado. Vai ser muito interessante. Aí eu queria te perguntar, você também está pesquisando muito sobre isso, né? Sobre essas civilizações antigas. Você tem interesse nessa descoberta da Amazônia também? Interesse não, assim, mas eu acho interessante até para recontar a história do planeta, né? Eu entrevistei a indígena Isani Kalapalo e o povo dela acredita muito em a crença é completamente diferente, muito interessante. Eles falam sobre extraterrestres, o que é bem interessante em uma tribo indígena. Eles falam sobre pirâmides, eles falam sobre um monte de coisa. Então, assim, eu acho que todas essas histórias, elas tendem a corroborar para que a gente construa a história do passado do planeta Terra. Mas interesse meu mesmo não é. O meu interesse é só como divulgadora mesmo, sabe? Então, se eu ver alguma coisa que eu acho legal para trazer para o canal, eu vou trazer. Se eu achar, não, isso aí achei bobeira, também não vou, entendeu? Sabe assim? Isso aí não tá me agregando. Primeiro tem que agregar a mim, sabe? A hora que eu tô fazendo a pesquisa ali, eu falar, nossa, que legal, isso aqui não sabia. Aí eu trago pro canal. Agora, se for uma coisa que... Mas acho que, por exemplo, o resgate da história, que pode ter sido ocultada de nós, é muito interessante pra gente fazer o paralelo, né? Sim. Até pro entendimento do ser humano, quem ele é, o que ele está fazendo aqui, onde nós estamos. Porque se eles esconderam a verdadeira história, ou se existe algo que foi perdido, né?
como aconteceu na Suméria, na Mesopotâmia e no Iraque, que encontraram as tábuas de argila, aí veio toda essa história dos Anunnakis, se a gente encontra algo mais antigo, por exemplo, na Amazônia, e toda uma história diferente, dando a origem de tudo aqui na América do Sul, e essa tradição indígena de todas as tribos, né, das Américas, trazem, assim, sabedorias ancestrais também. Sim, eu fiz uma pesquisa esses dias sobre o povo Hopi, que é um povo norte-americano, e eles falavam sobre os homens-formiga que vinham de dentro das cavernas, depois uma interação também com os Anunnakis acontecendo quase na mesma época, lá no 6000 antes de Cristo. Então, assim, existe realmente um outro ancestral, que não só aquele ancestral que a gente sabe. O Denisovans é um tipo de ancestral humano que ele não conecta com nenhuma das linhas que a gente tem hoje de ancestralidade. Então, realmente, se existir um ancestral aí diferente que for descoberto, aí eu acho que realmente tende a corroborar muito, sabe? Sim, principalmente muita coisa na questão legal. da evolução do humano, da evolução do comportamento, a evolução do pensamento, a evolução da consciência. Aí eu acho que, né, estudar, por exemplo, um tecido diferente de um ser desse que é um ancestral, talvez leve a ciência a descobrir coisas diferentes sobre a evolução do ser humano mesmo, como ser, sabe? Muito bom. E para a gente fechar, Carol, deixa uma mensagem para todos aí que estão assistindo você, a nossa live hoje aqui no meu canal. Meu canal tem a proposta de tentar unificar, né, o conhecimento e passar informações também que nós alcançamos e descobrimos no nosso grupo de pesquisa, assim como informações das nossas interações de contato. Então deixa pra gente assim uma mensagem final da sua visão, né, desse trabalho. Veio um monte de gente falar de vocês e me mandar documento e um monte de coisa. Não pense que eu não sei das coisas, aí que tá. A diferença é que eu sou uma pessoa extremamente aberta para o diálogo. Eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de trocar experiência. Não significa que eu concorde 100% com a pesquisa do Rafael, com o Dáquila, com o Urandir, com ele. Não significa. Eu tenho as minhas convicções, como eu falei, e elas são inabaláveis porque eu me conheço. Então, eu não abri nenhum dos e-mails que eu recebi, as mensagens dos ufólogos, tudo louco comigo. Eu não quero nem saber. Vocês que resolvam as tretas de vocês. Se vocês têm treta, vocês que se resolvam. Eu não tenho nada a ver com a treta de vocês. Eu sou divulgadora de assuntos. Essa é a mensagem que eu queria deixar no final. Até porque, como eu disse, né, tudo é experiência, né? A gente não pode falar do que a gente não viveu. A experiência de cada um é que vale. É diferente. E o outro modelo acha, do mundo né? também. Um modelo de mundo, não interessa. E isso não invalida. Eu acho assim, Rafael, quando a pessoa me trata com respeito, eu vou tratar a pessoa com respeito de volta. E você sempre foi muito respeitoso comigo, bem como outras pessoas também foram. Então, da mesma forma que estive no seu canal, você esteve no meu, e assim, é respeito, sabe? É coleguismo, é isso que deveria ser o YouTube. Não as pessoas se atacando, sabe? Pegando o vídeo do outro e reagindo. Gente, isso aí não colabora em nada na vida de ninguém, isso é só estresse. E isso, essas tretinhas assim na internet, mexe muito com as pessoas. Tem gente que passa mal, que tem crise de ansiedade por causa disso. Então, eu não quero nada disso, sabe? Eu tô super de boa, minha vida é super de boa. Entendeu? Nós também não. A gente é bem seguro. Minha esposa super de boa comigo, sempre tão gentil. Então, assim, por que eu não vou ser gentil com as pessoas, sabe? Não claro. tem porquê. Cada um no seu rumo, né, no seu caminho, e somando forças naquilo que é de interesse em comum. Respeitando, né, as crenças. Eu acho que o respeito é fundamental. É isso. Exatamente. Se tiver respeito, tá bom. Sabe? Tá bom, Carol. Obrigado mais uma vez aí pela presença. E vamos em frente. Eu agradeço também pela participação no seu canal. E não vamos dar bola para os haters e para os acusadores. Vamos em frente, cada um realizando o seu trabalho, o seu caminho. Vale a pena. É só sucesso, né? Então fica o convite aí para umas próximas oportunidades. A gente vai trocando ideias e vamos em frente, sempre buscando o melhor para todos, né? Obrigada pelo convite, espero que o pessoal tenha gostado aí. E fica o convite para vocês passarem lá no meu canal e ver o vídeo que eu gravei com o Rafael. Obrigado, Carol. Imagina. Obrigado, pessoal. Nos vemos então numa próxima live. Fiquem bem.